Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um informativo Coronavírus, com o objetivo de manter você bem informado sobre o que acontece em nossa cidade. A TV Câmara segue trabalhando, mesmo com todos os cuidados e restrições impostas pelas autoridades sanitárias. Seguimos a nossa missão de levar até você informações sérias e devidamente checadas pela nossa equipe de jornalistas. Então, vamos à atualização dos casos de coronavírus em Rio Preto, nesta quinta-feira, dia 26 de março. Secretaria de Saúde confirmou o 9º caso de coronavírus em São José do Rio Preto. É uma mulher de 79 anos que foi internada no dia 23 de março e ela já apresenta comorbidades, que é alguma ou algumas doenças já pré-existentes. Segundo a Secretaria de Saúde em nota, a mulher está estável. E dentre os 48 casos aí que estão internados com suspeita de coronavírus, são 26 mulheres e 22 homens. Lembrando que os casos são atualizados diariamente pela Secretaria de Saúde em pronunciamentos feitos pela internet e também aqui pela TV Câmara a partir das 5 horas da tarde. Esses pronunciamentos são transmitidos também pela Rádio Educativa 106.7 FM. E um panorama geral, no mundo todo já são quase 500 mil casos de pessoas infectadas por esse coronavírus, com 22 mil mortes. Por outro lado, 120 mil pessoas que já pegaram a doença se curaram e já tiveram alta. No Brasil, especificamente, já são mais de 2.660 casos, com 65 mortes. E para quem acha que só os velhinhos, os idosos e pessoas com doenças pré-existentes, que são aí o grupo de risco, né? A Prefeitura de Rio Preto anunciou nesta tarde a morte de um homem de 36 anos. Então, a primeira morte de Ribeirão Preto, um homem de 36 anos. Segundo a Secretaria de Saúde de Ribeirão, ele tinha algumas doenças já associadas. E até por isso, gente, a gente tem um recado do médico sanitarista Cacau Lopes, ele que postou um recado aí, principalmente aos jovens, nas redes sociais. Vamos conferir. Boa noite. Hoje eu queria falar especialmente para você, jovem, você que acha que é indestrutível, que está numa fase da vida que nada pode acontecer a você. Tire da sua cabeça essa ideia que existe grupo de risco para coronavírus. Todos nós, crianças, jovens, idosos, adultos, homens, mulheres, trans, bis, todos estamos correndo o risco contra o coronavírus. Portanto, o que existe são algumas pessoas mais vulneráveis. Se os vírus atingir essas pessoas, elas correrão mais risco de ter formas mais graves. Mas isso não quer dizer que você está isento disso. Cada um de nós tem seu sistema imunológico que reage de forma muito individualizada. Tome os mesmos cuidados. Além do mais, deixa de ser egoísta. Ao se proteger, você está protegendo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavós. Se cuide. Não existe grupo de risco contra coronavírus. Todos nós estamos no mesmo barco. Portanto, jovem, se cuide. Tá aí, gente, o recado do Cacau, que é médico sanitarista e foi secretário de saúde de Rio Preto na primeira gestão do prefeito Edinho Araújo, no segundo mandato da primeira gestão do prefeito Edinho Araújo. Falando em prefeito, o prefeito se reuniu nesta tarde com a diretoria da ACIRP, isso para avaliar os impactos econômicos, as consequências dos decretos que determinaram o fechamento do comércio. Segundo o prefeito, na segunda-feira ele fará uma nova reavaliação dos decretos, dependendo da situação aí, algumas coisas podem ser revistas. A gente tem um vídeo do prefeito falando sobre isso. Estou aqui no gabinete da prefeitura, juntamente com a diretoria da ACIRP, avaliando o combate ao coronavírus. É uma situação dinâmica, nos orienta sempre a parte científica, técnica, sem perdermos de vista a questão econômica, o emprego, a renda. Portanto, nós vamos continuar avaliando, na próxima segunda-feira, os decretos que temos emitidos.
O prefeito Edinho Araújo, então, esteve aí com o Paulo Sader, o Kelvin Kaiser, que é o futuro presidente da CIRP, avaliando a situação do comércio, que realmente não está fácil. E olha só, quem também usou as redes sociais para desabafar foi a empresária Laís Acorce. Ela é dona de 2 restaurantes que foram obrigados a fechar, ela concorda com a medida, mas ficou indignada ao saber que, ao mesmo tempo, praças de pedágio estão funcionando no estado de São Paulo inteiro e funcionando aí livres, leves e soltas para cobrar a tarifa de motoristas, caminhoneiros, dificultando ainda mais a já delicada situação econômica do setor produtivo. Vamos conferir, então, esse depoimento, esse desabafo da Laís. Tudo bom? Meu nome é Laís Guimarães Acorce. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sou empresária aqui, tenho 2 restaurantes. Inclusive, precisei fechar os meus restaurantes. Estão fechados. Não sei se vou sobreviver os próximos 60 dias, financeiramente falando, mas fechei feliz. Tenho pais idosos, minha mãe quase 70, meu pai quase 80, e se é para poupá-los, fecho de bom grado. Eu e o país inteiro paramos em prol de uma causa maior, que é evitar um colapso no sistema de saúde causado pelo coronavírus. Porém, pasmem, isso não é fake news, pode passar para frente, porque eu vou levar isso até o final. Domingo, agora, eu fui buscar uma prima em São Paulo e tá na minha casa hospedado com um filho pequeno, porque ela não podia ficar na casa dela para poupar o idoso que precisava ficar em quarentena. Então ela está aqui hospedada na minha casa em quarentena comigo. De São Paulo aqui, todos os pedágios estavam funcionando normalmente. Pense bem, pedágio, cabine, você vem dirigindo, se você espirrou, se você está contaminado, espirrou, ninguém se esteriliza durante o volante, você abre, troca dinheiro com a pessoa, toca na mão da pessoa. Se o cara do pedágio também estiver contaminado, ele passa para você. Se ele não tiver, dentre as 500 pessoas que passam por dia na mão dele, ou ele vai passar para todo mundo, ele vai se contaminar e passar para todo mundo. Enfim, é um dos lugares de maior contaminação que tem. Pedágio. O pedágio parou? Não, o pedágio não parou. Aí você me pergunta, não, mas domingo não tinha parado tudo. Continua funcionando, tá bem? Continua funcionando o pedágio. Me deu capricho hoje de ligar para alguns fornecedores meus que estão com caminhões. Continua funcionando normal. O país parou, mas o pedágio continua funcionando. Esse país é uma piada. Isso é uma piada, é um desrespeito, é uma falta de total nexo daquilo que se prega, aquilo que o governo faz. Os pedágios estão funcionando. Cada cobrador de pedágio tem contato pessoal, assim, toca, fora o dinheiro que ele passa para lá, no mínimo 500 pessoas por dia, mas o pedágio continua funcionando. Eu liguei agora, marquei a ligação, hoje é 24 de março, são 8 horas da noite. Liguei num dos pedágios, de praça de pedágio, dei meu nome, tenho aqui a ligação gravada e perguntei, olha, eu preciso fazer um frete de um animal, preciso calcular o frete, queria saber se o pedágio... Não, está funcionando. Tem alguma previsão para parar? Porque não, vai funcionar normalmente. Isso é palhaçada. Nós estamos sendo feitos de palhaço nesse país. Porque não adianta nada você ficar em quarentena, né, para não tentar propagar. Se cada cobrador de pedágio no país passar para 500 pessoas, quantos cobradores, quantos pedágios, faz as contas. Isso é uma piada. Esse país é uma piada. Vergonha. E ó, eu não vou a rede social passar no WhatsApp. Tô dando meu nome e minha cara aqui. Eu vou fazer uma denúncia pública. Já hoje me informei com o juiz federal que me passou por um promotor que falou que vai levar adiante. Se ele não levar, eu vou até o inferno. É a vergonha maior. Saibam todos vocês, os pedágios continuam funcionando. Com todo mundo passando, os pedágios continuam funcionando. Um tendo contato com o outro, com troca de dinheiro. Maior fonte de contaminação que essa não há. Façam as contas. Cada pedágio no país que tem aquela fila, quantas pessoas tem, e cada um tem contato com 500 pessoas. Não adianta nada você ficar em quarentena, meu amigo. Só isso.
Tá, então, o desabafo desta empresária, ela que é dona de restaurantes, tem razão. E sobre isso, o promotor de justiça, Carlos Romani, a quem ela deve ter denunciado, falou que ia levar o promotor aí. O promotor ontem disse aqui pra gente e também emitiu a seguinte nota: eu encaminhei o vídeo para o Centro de Apoio ao Consumidor, que já pediu imediata providência para a Promotoria de Justiça do Consumidor da capital, em razão do dano regional e, quiçá, nacional. Por outro lado, também foi contatado o Ministério Público do Trabalho, que tinha feito dia 13 de março uma nota técnica sobre o caso e pedir para que eles tomassem também alguma medida na esfera deles, aí no caso envolvendo os trabalhadores do pedágio, e também tem duas coisas aí, os trabalhadores e também esse suposto eventual abuso por parte dos pedágios. Bom, mudando de assunto, gente, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto informou que nos próximos 60 dias não haverá corte no fornecimento de água para as pessoas em situação de inadimplência. O SEMAI também vai isentar alguns contribuintes, alguns consumidores da tarifa social. A gente tem um boletim sobre isso e, na sequência, a gente fala com o superintendente Nicanor Batista Júnior. Vamos conferir. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, determinou ao SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, que suspenda a cobrança dos usuários da tarifa social por 90 dias. O corte da água também será suspenso por 60 dias. A suspensão da cobrança de água beneficia o cidadão cuja renda individual não ultrapassa meio salário mínimo, limitada a uma renda familiar total de 3 salários mínimos. Segundo a Prefeitura, a medida vai beneficiar 15 mil pessoas no município. Acompanhe outras notícias sobre o coronavírus na cidade aqui na TV Câmara. Tá aí então, gente, o SEMAI adotando essa medida aí até para aliviar um pouco o bolso das pessoas. E sobre essa medida e outras, a gente conversa agora com o superintendente do SEMAI, o Nicanor Batista Júnior. Boa tarde, Nicanor. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, os telespectadores e ouvintes da TV Câmara. Legal. Ô, Nicanor, explica pra gente como é que vai funcionar não só esse não corte, né, dos inadimplentes, mas também quem vai ter direito à isenção de tarifa de água. Veja bem, Gama, procurando manter a regularidade no abastecimento das pessoas, várias concessionárias e vários serviços públicos no Brasil tomaram essa ação. É uma ação que visa, primeiro, garantir a salubridade. As pessoas precisam de água para fazer a higiene. A epidemia mostra que o simples ato de lavar a mão é suficiente para evitar a contaminação de outras pessoas. Então, a gente, nessa linha, entendeu que, nesse momento, a suspensão dos cortes seria uma medida protetiva, uma medida que daria garantia de água na torneira do usuário. Então, nesse sentido, foi uma forma de colaborar. Mas lembramos que a pessoa deve continuar pagando regularmente a sua conta, porque não está isento nem do juro e nem da multa em caso de atraso. A outra medida adotada foi para beneficiar aquelas famílias que estão incluídas no programa de tarifa social. Essa tarifa social de Rio Preto, sabidamente, é a mais barata do Brasil. Essa não tem quem tem uma tarifa tão baixa quanto a nossa. E, para você ter uma ideia, 10 metros cúbicos de água custam R$10 aqui em Rio Preto. Então, com essas políticas, e não cobrando nada desses usuários de tarifa social, a gente também está beneficiando as famílias de baixa renda. Então, elas vão poder usar esses recursos que ela poderia pagar na água nesses meses aí de crise para outras coisas, como alimentação, enfim, coisas mais prementes e urgentes na vida de cada família. Legal. Ô, Nicanor, e apesar aí dos decretos de emergência, calamidade, o SEMAI continua trabalhando com força máxima, equipe em rodízio, as pessoas precisam se preocupar em relação ao abastecimento. Como é que está
essa situação, que é um setor aí estratégico para qualquer cidade, né? Sim, a gente tem que reconhecer e elogiar o comprometimento com os servidores e funcionários do SEMAI. Tão logo começou a crise, as pessoas ficaram apreensivas com relação à transmissão, à proximidade no ambiente de trabalho. Tínhamos idosos, tínhamos pessoas com doenças com comorbidade. Enfim, nós procuramos proteger, num primeiro momento, todos aqueles que estavam em grupo de risco. Afastamos, estão trabalhando em casa. E, num segundo momento, depois de várias reuniões, nós chegamos à conclusão que era possível, como o atendimento ao público presencial foi suspenso, a gente fazer um rodízio, ou seja, metade dos servidores trabalha um dia e nesse dia a outra metade fica em home office, fica em casa trabalhando. No segundo dia, volta aquela equipe que tinha ficado fora, então nós diminuímos o número de pessoas nos ambientes de trabalho. Isso é uma medida interessante porque evita a contaminação do vírus, eventualmente. E o pessoal tem garantido o abastecimento, a produção, a distribuição da água. Os nossos terceirizados também têm feito todo o trabalho de rua para evitar vazamentos, evitar perdas. Enfim, a vida continua e abastecimento de água é essencial para a sobrevivência da raça humana. Não é nem... As pessoas dependem todo dia de água. Sem água, nós vamos morrer também. Então, vamos garantir esse serviço essencial. E não há risco nenhum de paralisação, de sofrer com algum tipo de colapso. Nós estamos atentos, as empresas que prestam serviços também estão trabalhando diariamente, diuturnamente. Então, enfim, a situação é de total controle. Inclusive a parte de esgoto também, que é a outra ponta, né? Nós não podemos deixar de coletar, afastar e tratar o esgoto desse sistema. Afinal de contas, o esgoto é um grande transmissor de outras endemias. Então, se juntar o Covid, aí, o vírus, com alguma doença infecciosa de intestino que é transmitido pela água, acho que piora ainda mais a situação da saúde. Ô Nicanor, aproveitando já que o senhor tocou nesse assunto, tem alguma informação se esse vírus sobrevive na água, se ele pode, enfim, ser levado para a casa das pessoas por meio da água, se a água contamina? É um vetor. Veja bem, a primeira reunião que nós fizemos com o grupo de técnicos que são responsáveis, biólogos, químicos, enfim, engenheiros sanitaristas, foi essa pergunta que eu fiz para o nosso pessoal. O tratamento de água, ele recebe, no final dele, a etapa final chama desinfecção e cloração. Quando a gente trata a água, por exemplo, a água superficial, ela passa por um processo bem demorado e o final é essa desinfecção que a gente usa o cloro, que é o hipoclorito de sódio e o cloro. O hipoclorito de sódio, ele é um algicida poderoso. Ele vai eliminar qualquer tipo de vírus, inclusive o corona, em questões de segundos. Entendeu? E ele fica dentro da água um certo tempo. Além disso, quando a gente vai distribuir a água lá no reservatório, que a gente vai lançar essa água na rede de distribuição, existem os nossos sistemas de cloro e flúor. São outros dois produtos químicos que vai combater as doenças. Então, quando a água chega na torneira do cidadão, do usuário, das pessoas, ainda tem esse cloro residual, que é um excelente algicida, ou seja, não há risco nenhuma para o usuário de água em Rio Preto, porque as equipes de controle laboratorial fazem coletas diárias e todos os pontos estão regulares, estão tranquilos. Legal. Questão de emergência, alguém que tiver alguma emergência, o 0800 continua funcionando 24 horas, como é que está esse serviço? O nosso call center, ele funciona 24 horas. Às vezes, das
das 11 horas até as 6 da manhã, 7 da manhã, ele é transmitido para a CCO. Mas o normal é o atendimento mais intenso, ele ocorre das 7 da manhã até as 22 horas. Está disponibilizado todos os dias. Tá certo. Para a gente finalizar, Nicanor, tanta coisa aconteceu, a gente nem teve tempo de repercutir uma informação importante aí, que Rio Preto subiu no ranking do saneamento, né? O SEMAI, se eu não me engano, da 7ª para a 4ª posição no país. Por quê? O que se deveu a isso? Quais são os fatores levados em consideração para essa melhora? Olha, eu acredito que foi uma série de medidas, sabe, Gama, que a gente adotou no SEMAI nos últimos anos. O SEMAI tem sido uma autarquia gerenciada como se fosse uma empresa privada. Nós controlamos gastos, nós temos o compliance, enfim, a nossa gestão ela é muito rigorosa nos gastos. Ao mesmo tempo que nós somos muito rigorosos no combate a perdas, sejam elas físicas e comerciais. E também, com isso e com as medidas de redução de inadimplência, nós pudemos aumentar a nossa capacidade de investimento. São itens que pesam muito na avaliação do serviço. Você tem que ter o serviço regular, o serviço com qualidade, mas você tem que ter gestão e capacidade de investimento. Então, nos últimos anos, você vê, nós conseguimos ampliar já a estação de tratamento de esgoto para atender, era 450 mil habitantes, até 2018. Esse ano, final de 2019, início de 2020, nós já estamos operando para 600 mil habitantes. Conseguimos investir aí 30, 35 milhões nesse processo. Estamos ampliando as redes de interceptores para aumentar a coleta, para universalizar a coleta em direção ao distrito de Talhado e em outras regiões da cidade. Temos também investido na produção de água. Estamos finalizando esse ano ainda o 9º poço do Guarani, que é lá no Palestra. Vamos disponibilizar aí mais água para uma população de 30 mil pessoas. Estamos investindo em mais 8 poços do Guarani, do Bauru, que também vai atender aí uma população de 14 e 15 mil pessoas. Então, são ações que são tomadas e que elas surtem efeito ao longo dos anos. E uma coisa muito importante, a nossa tarifa é baixa. E isso pesa muito na avaliação do Trata Brasil. Ela tem um peso lá dentro da somatória de notas. Se você faz um serviço de qualidade, se você está no caminho da universalização, se você tem capacidade de investimento e assim mesmo você ainda tem uma tarifa barata, é o melhor dos mundos. Tarifa barata e alto investimento. É isso que a gente tem conseguido. Redução de custos operacionais, redução de gastos, que não vem o caso agora a gente ficar discutindo se eram muitos ou eram poucos. A gente procurou adotar uma política nesse sentido, fazer mais com menos. Maravilha, Nicanor Batista Júnior. Agora sim, para terminar, está em discussão no Congresso, na Câmara dos Deputados, esse marco regulatório do saneamento básico. Isso muda alguma coisa na situação de Rio Preto? Tem alguma alteração caso esse marco seja aprovado? Eu acho que o marco é importante. Acho que vai criar condições de uma ampla participação do setor privado no saneamento. O saneamento ainda é um desafio para os governantes brasileiros, porque o investimento é muito alto. Nós temos ainda uma população de aproximadamente 100 milhões que não tem acesso a esgoto tratado. E outros tantos, cerca de 60 milhões, não têm água encanada nas suas casas. Então, essas questões têm que exigir investimento. Então, para aqueles municípios, estados, companhias que estão em situação deficitária, que não tem capacidade de investimento e precisa do serviço, eu acho que a solução, o marco vai enfrentar essas questões. Ele dá soluções para resolver essas questões. Para as cidades do porte de Rio Preto, e com a gestão que nós temos, com a autarquia bem estruturada que nós temos, e com o conceito que nós temos perante o saneamento dentro do Brasil, eu acredito que não muda nada. O que o marco quer?
que a gente leve esgoto, trate o esgoto de todos, que a gente tenha água de qualidade na torneira, na casa de todos os usuários, e as pessoas vivam bem com água tratada e esgoto coletado e tratado. É isso que a gente tem em Rio Preto e acho que é isso que vai continuar. Então, para nós, Rio Preto, eu acredito que o marco não muda nada, porque a gente já está no caminho certo. Tá certo. Muito obrigado, Nicanor Batista Júnior, pelas suas informações e um bom trabalho aí no SEMAI. Eu que agradeço e quero aqui, de público, reconhecer o comprometimento, o compromisso dos nossos servidores, que estão fazendo o que deve ser feito, garantir o abastecimento para toda a população de Rio Preto. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, o que o Nicanor disse aí, o mínimo que a gente espera é que o país, os brasileiros tenham no mínimo acesso à água tratada e esgoto encanado, é o mínimo. Quero lembrar, gente, que a gente está ao vivo, tem os telefones aí, se você quiser ligar aqui, participar com a gente, dar o seu recado, falar de como está sendo a quarentena, vai aparecer o telefone aí, ó, tem o WhatsApp se quiser mandar recado, tem também o telefone se você quiser ligar aqui, falar como é que está sendo esses dias de quarentena, você entra ao vivo aqui com a gente. Olha só, a Santa Casa de Rio Preto, diante desse quadro aí de princípio de caos aí, de pânico, está fazendo uma campanha para arrecadar recursos visando a compra de insumos e talvez até equipamentos. Sobre isso, vamos falar com o administrador da Santa Casa, o Valdir Furlan. Boa tarde, seu Valdir. Boa tarde. Legal, obrigado por nos atender, viu? Queria que o senhor falasse quem pode ajudar, como ajudar e o que vocês estão precisando aí na Santa Casa. Ok. Você sabe que a Santa Casa é a referência de Rio Preto para todos os atendimentos do corona e de síndromes de pacientes que têm sintomas gripais. E com isso, a gente está atendendo realmente um número de pessoas grandes, né? Nenhum confirmado de Covid até o presente momento, mas muitos pacientes com sintomas de gripe. Então, o consumo de máscara, luva, gorro, aventais impermeáveis, esse consumo, assim, ele mais do que, para você ter uma ideia, está 8 vezes maior do que o consumo nosso normal. E a grande dificuldade é que, além de esses produtos estar com dificuldade de serem encontrados no mercado, os preços, assim, mais do que quintuplicaram, né? Um avental que a gente pagava R$5, hoje está 20, alguma coisa nesse sentido. E, além disso, né, prevendo, de acordo com as estatísticas, que em meados de abril a gente vai ter um surto grande desses pacientes, a gente também precisaria comprar mais equipamentos para estar dando suporte para esses pacientes, ou seja, ser suporte para essa população. Por isso que nós lançamos essa campanha. Né? Aquelas pessoas que puderem colaborar, independente da quantia, né, isso será bem-vindo porque vai ser revertido na compra desses insumos e de equipamentos se o dinheiro for suficiente. E como as pessoas podem colaborar? Tem algum telefone, uma conta? Ela tem uma conta, a conta é do Banco Santander, a agência é o 0434, a conta corrente é a 1300-6220, dígito 1, o CNPJ da Santa Casa é o 59-981-712/0001, dígito 81. E a razão social é a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. E colocamos também o nosso departamento financeiro para auxiliar, para informar o que as pessoas tiverem de dúvida, elas podem entrar em contato com o departamento financeiro. O telefone é o 2139-9258. Tá certo. Qualquer quantia aí, né? Qualquer quantia ela é bem-vinda. A gente sabe de todas as dificuldades que o brasileiro está atravessando também nesse momento, né? Até com perda de emprego, essas coisas todas, mas aquelas pessoas que tiverem condições e quiserem doar e puderem doar, será muito bem-vinda essa doação aqui para a instituição. Maravilha, tá aí então, gente. Santa Casa, Banco Santander, agência 0434, conta corrente 1300-6220, dígito 1 e o CNPJ 59981-712/0001,
dígito 81. Isso aí depois a gente vai disponibilizar nas redes sociais da Câmara Municipal também e nas reprises desse programa a gente vai pôr aqui embaixo. Deixa só eu aproveitar a participação do senhor aqui com a gente. Qual a situação da Santa Casa hoje, seu Valdir? Quantos pacientes, perdão? Qual que é a situação? Está tranquilo? Muito atendimento? Nós estamos com 12 pacientes internados, todos com suspeita, né, do corona, mas nenhum confirmado. Agora, nesse momento, nós temos 12 pacientes internados. Com sintomas de gripe? Com sintomas de gripe. Seu Valdir, quantos leitos a Santa Casa disponibilizou para esse momento de emergência e qual o número de ventiladores, respiradores mecânicos disponíveis hoje aí na Santa Casa? Ok. Hoje nós estamos com 19 leitos disponíveis só para pacientes com a suspeita, com capacidade de ampliar isso até 40 leitos num primeiro momento. Disponibilizamos 22 leitos de UTI. Esses 22 leitos de UTI, eles estão já todos equipados com monitores, com respiradores, ou seja, tudo aquilo que é necessário para dar suporte à vida. Então, todos esses leitos já estão equipados. Esses leitos, por enquanto, estão vazios, né? Se tiver alguma necessidade de pacientes precisarem de UTI, a gente já está com essa ala disponibilizada. Mas essa ala vai atender somente os pacientes com suspeita ou confirmados de corona. Maravilha. O senhor concorda com essa medida de restrição de comércio, de recolhimento das pessoas? Qual que é a opinião do senhor aí, enquanto o administrador de um órgão tão importante quanto a Santa Casa? Tá. Eu acho que a gente tem que olhar por dois ângulos. Se for olhar pelo ponto de vista econômico, é óbvio que vai ter muita dificuldade, principalmente dos pequenos e médios empresários. Dependendo da quantidade de dias que esse comércio ficar fechado, muita gente acredita que vai ter dificuldade, vai ter que pegar dinheiro emprestado e, de repente, pode até gerar desemprego. Se você for olhar do ângulo do contato, do contágio, tá, ele é, assim, uma medida correta porque você tira as pessoas da circulação e essas pessoas que vão transmitir essa doença, então eu tenho uma possibilidade, uma probabilidade de transferência menor desse vírus de pessoas para pessoas, né? Então, se olhar do ponto de vista econômico, eu acho que ele é muito prejudicial. Se a gente olhar pelo ponto de vista médico, do ponto de vista da área da saúde, eu acho que ele é eficaz. Tá certo, então. É realmente um dilema salomônico aí, né? Exatamente isso. Maravilha. Muito obrigado, Valdir Furlan, administrador da Santa Casa, pedindo aí a colaboração dos que puderem, dos riopretenses que puderem colaborar com a Santa Casa. Como disse ontem, ninguém quer morrer de fome, ninguém quer morrer de vírus para não morrer de fome, mas também ninguém quer morrer de fome para não morrer do vírus. É complicado. E olha só, gente, um outro problema aí que as pessoas têm relatado, correria em supermercado, é um eventual risco de desabastecimento, principalmente de produtos de primeira linha aí de prioridade, né? Produtos de higiene e alimentos. E sobre isso nós vamos conversar agora com o empresário e pecuarista Osmair Guareschi, ele que é um grande pecuarista aí, um dos maiores produtores rurais da nossa região, talvez até do nosso estado, e vai falar para a gente como é que está aí o trânsito, a infraestrutura desses alimentos, desde o produtor até a mesa do consumidor. Boa tarde, seu Osmair. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos ouvintes. Estamos aqui na roça, né? Mais uma vez dando suporte aí para a gente atravessar essa pandemia terrível que está atacando o mundo, né, meu irmão? Sem dúvida. Seu Osmair, como é que está a situação da produção de alimentos, do escoamento de alimentos? Qual a situação dos produtores hoje? Alexandre, até agora nós não estamos tendo problema. Estamos iniciando a colheita de cana, está normal. A colheita de soja já está na metade para o final. E, enfim, na nossa região ainda não está tendo problema. A gente está muito preocupado se o governo, os nossos presidentes, os governadores fechar os portos, começar a fechar a estrada, porque a gente não sabe
o caminho que vai levar. Até hoje está normal, inclusive eu estou aqui numa propriedade minha em Palestina, você vê, é uma maravilha. Palestina é uma cidade que não tem nenhum suspeito, não tem nenhum ainda comprovado, enfim, a região aqui está bem tranquila, graças a Deus. Seu Osmair, o senhor acha que corre algum risco de, se essa situação perdurar, de faltar carne, faltar verdura, fruta, ou não? O produtor brasileiro está preparado para suportar aí esse período? Ô Alexandre, o grande problema da agricultura é o seguinte: se ninguém botar a mão para atrapalhar, não vai faltar nada. Tá? Não vai faltar. Hoje eu tive assim, fiquei um pouco assustado que está faltando ovos. Rio Preto não tem nos mercados e até aqui em Palestina não está tendo ovos. Mas é uma questão da quaresma, de logística aí das granjas, não é problema de falta. E eu tenho certeza que isso não vai continuar muito tempo e as autoridades têm que tomar providência para deixar o pessoal da lavoura a produzir. Se deixarem produzir, não vai faltar. Eu tenho certeza, as pessoas não precisam ficar apavoradas, não precisam fazer besteira de sair comprando, de sair fazendo loucura. Faça a compra para a semana, que não vai ter problema. Eu tenho absoluta certeza, se é o que o pessoal está prevendo aí, de mais 15, 20 dias, 30 dias, o pico começa a cair, eu creio que não vai ter problema, Alexandre. Questão de preço, seu Osmair. Corre o risco de ter uma alta de preço de produtos alimentícios? No Brasil você sabe como funciona. Você é um cara que está antenado há muitos anos no que você faz e também você procura sempre estar aprendendo e divulgando. Você sabe que no Brasil existe a oferta e a procura. Se a oferta for maior que a procura, abaixa. Se a procura for menor, sobe. O que acontece? Aconteceu com o álcool gel, você não viu? O álcool gel, não valia nada. De uma hora para outra, máscara, de uma hora para outra, porque o Brasil não está preparado para a grande procura. Todo mundo vem trabalhando hoje para a próxima semana. Então, quando tem muita procura, o que acontece? Sobe. Eu creio que ainda vai ser alguns produtos, como o Brasil tem a facilidade de você poder trocar o A pelo B, que faz a mesma coisa, é o que as pessoas têm que fazer. Não podemos deixar nessa hora os aproveitadores tirar proveito de uma situação dessa. Legal. Tá No começo, para a gente terminar, seu Osmair, no começo do programa aqui, a gente mostrou o desabafo de uma empresária aí em relação aos pedágios. O senhor acha que tinha que ter uma suspensão de praça de pedágio nesse momento? Todo mundo tudo fechado e só pedágio funcionando? É assim, Alexandre, deixa eu te falar. Deixa eu te falar para você o que acontece. Você pega, e são duas coisas. Nós falamos da roça. Eu também sou empresário da cidade que emprego mais de 500 pessoas. Tá? Aí quando se trata disso, aí está crítico e nós não sabemos o que fazer. Vem o nosso prefeito municipal e fecha a cidade. Nosso governador fecha o estado. Só que é o seguinte, a energia tem que pagar, os impostos amanhã, os IPTU tem que pagar, enfim, os pedágios tem que pagar e você está com as portas fechadas. Então, como vai se proceder? Eu acho o seguinte, o governo tem que ver os dois lados. Agora o governo continua arrecadando e nós vamos fazer o quê? Nós estamos de porta fechada. Faz 10 dias que ninguém fatura nada. Você entendeu? E ninguém tem no Brasil caixa para mais que 30 dias. Ninguém tem. A sobrevivência dos 90% dos empresários é de 30 dias no máximo. Agora, o que precisa fazer, Alexandre? Nós temos que se unir e achar um ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? É a volta gradual, com respeito à saúde, devagarinho, pondo no caminho. Inclusive os pedágios. Eu acho que enquanto não está trabalhando, não pode cobrar pedágio.
Você entendeu? Eu sou a favor a isso, é lógico. Porque senão eles estão arrecadando e nós estamos parados. Certo? Tá certo, gente. Aí o seu Osmair Guareschi, produtor rural, pecuarista, empresário, dono do Mercadão de Tratores, né? Isso, da AgroLíder, Massey Ferguson. AgroLíder, Massey Ferguson. Obrigado, seu Osmair. Obrigado você, Alexandre. Estamos sempre às ordens, tá? E vamos pedir a Deus que nós passamos mais essa, tá, meu irmão? Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Muito obrigado, seu Osmair. Lembrando aí, como disse o seu Osmair, prudência é bom, mas ninguém precisa correr para o supermercado estocar aquele monte de comida que, além de faltar para o outro, você ainda corre o risco de perder o que você comprou e inflacionar os produtos aí. Lembrando também que a gente está ao vivo, gente, vamos passar o telefone aí. O pessoal quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, ligar aqui, falar com a gente ao vivo aqui na TV Câmara, a gente levando aí levando informação para você. Vamos falar um pouquinho, gente, que tem uma outra preocupação, tem várias preocupações, né? Cada setor com a sua preocupação, essa não menos importante, que são os moradores de rua. A gente sabe que Rio Preto, até pela sua condição de capital regional, atrai muita gente aí em busca de oportunidade ou até mesmo para ficar pelas ruas aí, como bem lembrou ontem o presidente da Câmara, Paulo Pauleri, em entrevista aqui. Por isso, a Prefeitura de Rio Preto anunciou uma ação especial voltada a essa população. Nós temos aí um boletim produzido pela jornalista Ariana Pereira. Na sequência, nós temos a secretária de Assistência, Patrícia Lisboa, na linha. Vamos conferir a reportagem. Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. A Secretaria de Assistência Social montou um plano para atender os cerca de 800 moradores de rua da cidade. De forma emergencial, o Centro Pop vai funcionar neste fim de semana para higiene pessoal e encaminhamento para refeições. Durante a semana, o local fez uma alteração no atendimento. Recebe os moradores de 10 em 10, 40 no período da manhã e 40 no período da tarde para evitar as aglomerações no pátio. A Secretaria também aumentou o fornecimento de passagens para pessoas em situação de rua que são idosas retornarem para suas famílias ou redes de apoio, que são as instituições que abrigam idosos em longa permanência. Com a queda do fornecimento de alimentação por meio de entidades parceiras da Secretaria de Assistência Social, o órgão aumentou a distribuição do ticket do Bom Prato para o horário do almoço e no jantar, o albergue está distribuindo alimentação em marmitex, evitando assim a aglomeração de pessoas. Para mais informações, o Centro Pop fica na Rua Antônio de Godoy, número 2839, ou você também pode ligar para o telefone 3237-3000. Lembrando que o funcionamento do Centro Pop é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e funciona de forma emergencial neste fim de semana para o serviço de higiene pessoal e encaminhamento para refeições. Já o albergue noturno funciona de segunda a domingo, a partir das 18 horas, na Rua Independência, 2611, e atende pelo telefone 3232-8260. Mais informações sobre o coronavírus aqui em Rio Preto, você acompanha pela nossa programação. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, aí as informações da Ariana Pereira, e eu converso agora com a secretária de Assistência Social, a Patrícia Lisboa. Secretária, boa tarde. Boa tarde. Secretária, como é que estão sendo feitas essas ações? Qual a situação dos moradores em situação de rua hoje? A Secretaria tem monitorado para saber se tem algum caso suspeito entre essa população? Bom, primeiro, obrigada por esse espaço, né, para poder falar um pouco a respeito. E, sim, né, estamos trabalhando junto com o consultório na rua, que é que é da Secretaria da Saúde. A gente está realizando normalmente os atendimentos no Centro Pop, claro que assim, regrado, né, de 10 em 10 para não termos aglomerações. Em sendo alguma pessoa apresentando algum tipo de sintoma de resfriado, né, a gente já automaticamente entra em contato com o consultório na rua, que é um grupo de médico interdisciplinar e enfermeiro que lida diretamente somente com a população em situação de rua. E aí a gente faz todo esse fluxo de trabalho em conjunto.
Para além disso, né, assim, nós ampliamos, então, a questão do almoço. Então, a gente dá o ticket para fazer a refeição no Bom Prato, no restaurante. E hoje, nós estamos iniciando, a partir das 18 horas, das 18 até as 20, a gente vai fazer um trabalho de distribuição de lanches, né, em 4 pontos da cidade, que foram já distribuídos de acordo com a indicação do Centro Pop. E a gente vai comprar o lanche, a prefeitura está comprando 500 lanches e vão ser distribuídos por voluntários que estão numa ação de parceria aí com a Secretaria da Assistência. E até queria muito agradecer o Pastoral do Povo em Situação de Rua, a Paróquia do Divino Espírito Santo no Solo Sagrado, a Comunidade Beira-Mar e também a Madre Teresa de Calcutá. São voluntários desses locais que vão nos ajudar na distribuição, para que a gente consiga fazer a cobertura, né, das refeições, até que a semana que vem, logo no início da semana, a gente já comece a ampliar os nossos espaços para acolhimento provisório. São espaços que a gente está agora já em andamento, né, comprando as coisas para iniciar. A parceria também vai ser executada com o Frei Francisco, ali de Jaci, né, da associação, e quando esse acolhimento iniciar, ele vai ter um lugar também para comer, para dormir, fazer suas refeições e permanecer nesse local, para que a gente consiga, né, cumprir a quarentena, cada um, né, nos seus espaços. Mas é lógico, a gente tem que também evidenciar que as pessoas em situação de rua têm o direito também de fazer a escolha de querer estar ou não nesse acolhimento. Ninguém pode levar ninguém à força, né? É uma escolha, é um direito é um livre-arbítrio, mas a nossa sensibilização é grande para a doença, para o que está acontecendo, e para que ele fique no local seguro, onde ele pode ter toda a assessoria, tanto da assistência social quanto da saúde. Esses acolhimentos vão começar a ser abertos a partir da semana que vem. Secretária, quantos moradores de rua vivem hoje em Rio Preto? Olha, a gente divide em 2 situações, né? Porque existe uma quantidade que a gente fala que são migrantes, que passam pelo município, perambulam, né? E vem e vai. E esse daí dá em torno de uns 400, mais ou menos uns 415, depende o tempo, né? Muito sazonal. E moradores de rua, de fato, que são aqueles que permanecem na rua fixo, são 315, 330, nessa média, tá? Mais ou menos. Secretária, a senhora falou dos voluntários que distribuem alimento nas ruas. Qual que é a situação daquelas ONGs, entidades ou até particulares que costumam, aquela praça do SEMAI, ali da represa, na própria Abadi, distribuir alimento? Isso está liberado? Eles estão proibidos de fazer esse serviço? Como que está essa situação? Olha, a gente teve 2 reuniões já. A primeira reunião foi no dia 20, na sexta-feira, e a outra foi essa semana, foi ontem. O que acontece? A gente tem tentado conversar com todos para que nos procurem, né, para a gente tentar unir esforços, né? E fazer todas as orientações também a respeito da questão da aglomeração, né, e da distribuição. Muitos, a gente percebeu pela fala dos que estiveram aqui com a gente, né, dos voluntários, muitos voluntários também recuaram nesse momento e não estão mais fornecendo. Os que estão, a gente teve contato e a gente está tentando fazer essa conversa de planejamento em conjunto, tá? Nós também até gostaríamos de frisar, assim, nossa luta agora de colocar o acolhimento provisório para funcionar, ela vai depender muito da adesão das pessoas em situação de rua, né? E se a gente continuar, se as pessoas derem a esmola ou continuarem fazendo essas doações na rua, né, não vai ajudar, porque a pessoa que está na rua, ela precisa acessar o serviço, né? E se ela tem dinheiro, se ela tem ali tudo na mão, ela dificilmente vai acessar, porque ela vai querer permanecer na rua. E nossa intenção é que ele busque a alimentação, ele busque a cama dentro do abrigo,
tá? Então, a gente pede para a população nesse momento, né, se quer fazer alguma doação, se quer fazer algum outro tipo de trabalho, que procure a secretaria para a gente orientar. Inclusive, a própria prefeitura já está montando também um canal de entrada, de doações, né, e desse trabalho de voluntário. Mas nos procure para a gente conversar e achar uma melhor forma de contribuir né, com essas pessoas que estão na rua. Né? Do mais, a gente oriente que eles procurem o Centro Pop, né, ou o albergue, ou a equipe de abordagem social que está na rua de manhã, tarde e à noite, para que eles possam ser devidamente orientados onde eles estarão realmente protegidos. Tá certo. Como é que ficou a situação da construção do novo Centro Pop ali onde era a antiga pedra? Isso. Essa construção, ela está no planejamento, né, no Secretaria de Planejamento, e está no processo de fazer o projeto hidráulico, elétrico, arquitetônico, aquele projeto todo estrutural, para que depois se inicie a obra, né? A gente estava com uma previsão para abril, no caso, no mês de abril, a entrega de todos esses projetos por parte de quem vai construir. Tá certo, então. Tá certo? Maravilha. Tá tudo em andamento. Então tá bom, a gente está acompanhando. Obrigado, viu, secretária? Eu que agradeço, né, pela colaboração de todos, e também fiquem em casa, né? Vamos colaborar. É isso aí, tá aí, gente. A secretária de Assistência Social, Patrícia Lisboa, falando das ações da pasta nessa população de rua aí que, nesse momento, também fica mais vulnerável ainda. Lembrando, gente, estamos ao vivo aqui na TV Câmara, está o nosso telefone aí, se quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se quiser ligar aqui, falar com a gente como é que está sendo sua quarentena, estamos aqui à disposição. Mudar um pouquinho de assunto, falar de política, que a gente tem visto ultimamente uma guerra do presidente da República, Jair Bolsonaro, com tudo e com todos, né? Com a imprensa, principalmente a Rede Globo e a Folha de São Paulo, que são constantemente atacadas aí, não só pelo presidente, mas por seus simpatizantes em redes sociais. E sobre essa questão aí, esse clima de tensão entre imprensa e poder público, a União, a gente vai conversar com o jornalista Wilson Guilherme, ele que já foi secretário de comunicação aqui da Prefeitura de Rio Preto e por vários anos atuou na assessoria de políticos aí como o ex-deputado Vaz de Lima. Wilson, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Estou à disposição. Tudo Legal. em paz, e você? Legal. Wilson, queria uma análise tua aí, você sempre perspicaz, afiado aí, como é que você está acompanhando, como que você analisa esses fatos recentes envolvendo o nosso presidente, seus discursos, seus ataques a jornalistas, como é que você recebe e digere esse cenário? Eu recebo, mas é difícil de digerir, né? Vejo que ele optou por uma via de isolamento, né? Ele não liga para partido, não liga para parlamento, não liga para judiciário, né? Ele está tirando para todo lado. Vejo ele isolado, né? Ele está alimentando aqueles 30% que as pesquisas dizem que seguem ele, né? Na minha opinião, vejo um presidente isolado e desesperado pela deblaque da economia que a pandemia pode trazer, está mostrando aí que pode acontecer. É assim que eu vejo. Legal. Você acha que ele está procurando, ao se isolar, assim, procurando propositalmente algo no sentido de um pedido de impeachment para daí se vitimizar e, de repente, tentar uma medida mais dura aí? Como que se você... Eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que tudo que os atos dele, apesar da maioria achar que é uma coisa impensada, que é loucura, para mim é tudo cientificamente estudado. Ele tem tendências ao autoritarismo. Ele quer o povo na rua, já mostrou isso diversas vezes, ele quer o povo na rua tipo o Hugo Chávez da Venezuela. Ele é o nosso Hugo Chávez, né? Nosso não, para quem apoia esse tipo de conduta. Acho que toda hora ele ameaça com autoritarismo. Ele quer levar temor, ele governa pelo temor. Não é um cara que tem preocupação humanitária.
falta, não se vê gesto de humanismo no governo dele, né? É uma coisa ferro e fogo. Ele quer permanecer no poder com um séquito de seguidores que ele fez aquela lavagem cerebral. Então, um cara perigoso. Democraticamente, é um cara perigoso. Hoje o Valor Econômico trouxe uma reportagem, não sei se você chegou a ver, que estaria já em conversa uma eventual renúncia dele e a condição seria anistia aos 3 filhos. Você chegou a ver isso? O que você acha? Especulação? Não cheguei a ver. Acho isso maluco, impensável. Falo isso friamente, né? Nada é impensável politicamente no Brasil. Tudo é possível, mas não vejo esse aceno. Não vejo... vejo que ele está isolado, dele, né? Esse lance dele querer colocar o povo na rua para reaquecer a economia, isso é um ato de desespero. O projeto do Paulo Guedes, do reajuste fiscal, foi interrompido. Quer dizer, não é só a economia brasileira que corre risco. Onde passa a pandemia, ocorre esse tipo de desequilíbrio econômico, né? Agora, ele sempre se compara aos Estados Unidos, que é uma mega economia, né? Coloca lá 3 trilhões para desafogar a crise. Não é o nosso caso, que a economia já vinha claudicante antes disso, né? Você imagina agora. Agora, sobre essa questão do valor aí, eu particularmente não acredito não, viu, Alexandre? Eu acho forçado. Eu acho que ele vai peitar, não é do perfil dele renunciar. A não ser que seja a última coisa do povo que apoia ele nas redes e votou nele abandonar, certo? Caso contrário, ele vai até o fim. Não é do perfil dele pedir renúncia. Não acho isso, não acredito. Legal. Para a gente finalizar, Wilson, essa atitude dele recente aí envolvendo a questão da quarentena, ele vai e fala uma coisa, aí o ministro Mandetta da Saúde fala outra, no dia seguinte o ministro recua e alinha o discurso com ele. Como que você analisa aí? Então, você vê que historicamente, aí nesse 1 ano e pouco de governo dele, isso é muito comum acontecer, né? Ele morde, vem um e assopra, diz que não é bem aquilo, o vice Mourão diz que ele foi mal interpretado, né? Na verdade, ele usou uma rede nacional, né, para se expressar uma opinião dele, pessoal, que não é amparada em nenhuma base científica, né? Quer dizer, vai lá e salva a economia, salvando a economia, você salva a tua sobrevivência e salva meu mandato, porque se você não produzir, o país não aguenta 2 meses, do jeito que está, né? Então, acho que essa questão do Mandetta, o Mandetta recuou, né? Acho que estrategicamente. Recuou para não ser demitido, né? Sim, ele está esperando ser demitido. Ele não vai sair pedir o boné. É o tipo do cara frio, né? Calculista, ele vai esperar ser demitido. Até porque a popularidade dele é muito grande, né? O povo confia hoje, em termos de informação da pandemia, mais nele, claro, do que no próprio presidente da República, né? Pois é, os pronunciamentos que ele vinha fazendo davam até um alento, né? Sim, né? Mas ele teve que recuar estrategicamente aí para tentar dar um afago para o mercado, né? Para a coisa até dar uma respirada, mas não é nada científico, né? O perigo continua. A população tem que ficar em casa, as autoridades que têm a chave do cofre têm que amenizar essa crise, né? Tem que abrir o cofre e contemplar a demanda que está aí de emprego, de desempregado, de microempresários, de empreendedor. É o Estado, nesse momento, que tem que contemplar isso. Ele tem que dar um tempo no discurso não cabe mais discurso de ajuste fiscal nesse momento. É um momento de crise, de desespero, né? Quem tem o dinheiro para amenizar isso? É o poder público, né? É isso que se espera. Pois é, e o Guedes veio com a proposta de R$200 para cada trabalhador aí informal, né? Então,
A população, quer dizer, quem vive do Bolsa Família, que está aquele extrato de miserabilidade, eu não sei, pode até achar que isso ameniza um pouco, né? Mas o grosso, isso não resolve a situação, né? Não faz nem cosquinha, né? Eu acho que não resolve. Tá certo, gente. Tá aí o jornalista Wilson Guilherme comentando aí esses assuntos dos últimos dias envolvendo o nosso presidente Jair Bolsonaro. Wilson, obrigado, viu? Um abraço, um abraço. Grande abraço. Abraço. Quero agradecer aqui ao advogado Tadeu Rabelo, mandou uma mensagem pra gente, disse que está trabalhando em casa, colocando as coisas em ordem, respeitando as orientações das autoridades médicas e torcendo para passar logo essa pandemia assustadora. Obrigado aí ao doutor Tadeu Rabelo pela mensagem. E olha só, como o doutor está em casa, está todo mundo em casa, né? Seja trabalhando, seja de quarentena forçada, e com isso cresceu muito o uso da internet, principalmente para o entretenimento, né? Netflix, Amazon, enfim, nos serviços de streaming. Uma reportagem hoje do New York Times mostra que em Nova York a velocidade da internet sofreu uma queda de até 25%. Por isso, algumas autoridades, principalmente da União Europeia, estão fazendo um apelo para que esses serviços reduzam a sua banda e as opções de transmissão em 4K e HD. Sobre esse assunto aí, que interessa, acho que a todo mundo, claro, a gente vai conversar com o professor, especialista em segurança digital e coordenador do laboratório Acme do IBILSE Unesp, o Adriano Cancian. Professor, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E o senhor, professor? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, professor. E aí, a internet corre um risco de entrar em colapso no mundo? Olha, assim, particularmente eu acho que não, porque na verdade essa é uma questão basicamente financeira, né? A gente tem hoje no mundo muita disponibilidade de banda, de velocidade de internet. Os backbones, né, que são aqueles grandes dutos de fibras óticas que interligam a internet lá no núcleo, né, eles têm uma capacidade muito grande, inclusive tem sobra de banda nesses dutos e também nas fibras intercontinentais que estão lançadas aí no oceano. Agora, o que acontece? Onde é que geralmente está o maior problema? O maior problema está entre o provedor e os assinantes que ele tem, ou seja, os clientes que ele atende. Por quê? Porque é mais comum que esses provedores eles tenham uma limitação de banda, obviamente, por uma questão financeira. Então, o cara tem ali, por exemplo, 1.000 clientes que contratam 10 mega, ele cria um canal específico para se ligar com o resto da internet para atender ali aqueles clientes que ele tem. Então, se aqueles clientes todo mundo está em casa usando ao mesmo tempo, né, Netflix ou qualquer outro serviço de streaming em alta definição, o que vai acontecer é que você vai afogar aquele provedor específico ou aquele conjunto de provedores ali, porque o provedor ele não modela o seu negócio para atender todo mundo em capacidade máxima o tempo todo. Então, é um problema de probabilidade. O provedor ele fala assim, bom, se eu tenho 1.000 clientes, eu vou tentar atender aqui 500 no pico com capacidade máxima. Ele nunca vai ter essa capacidade para todo mundo ao mesmo tempo. É mais ou menos o que você tem, por exemplo, com água. Você tira a água do chão, armazena para servir as pessoas, supondo que nem todo mundo vai usar a água ao mesmo tempo, porque senão aquele tanto que você tira, obviamente não vai dar para você armazenar e atender todo mundo ao mesmo tempo na quantidade máxima. Então, os serviços de internet, eles funcionam dessa forma. Agora, eu acho que seria colaborativo da parte dos serviços de streaming fazerem essa redução, porque isso iria desafogar as pontas da internet, né? Onde estão geralmente os principais gargalos, e você ia melhorar essa percepção. Agora, do ponto de vista que a gente consegue observar aqui nas estatísticas brasileiras, nos pontos de troca de tráfego brasileiros, que tem aí estatísticas públicas do Comitê Gestor, do NIC-BR, no momento não aparece esse gargalo. Esse gargalo, se ele estiver acontecendo, ele vai estar acontecendo na ponta dos provedores mesmo, na beirada da rede, na cidade, né, em determinadas cidades, como foi o caso, por exemplo, aí de Nova York, né, população muito
muito grande, muito conectada, você tem esse fenômeno. Particularmente, eu não vejo diferença nenhuma entre 4K e HD. Eu acho que o meu olho não consegue perceber. Tanto que eu tinha até 4K antigamente, eu não via diferença nenhuma, eu cancelei meu serviço de 4K, fiquei só com o normal, que era mais barato, e para minha visão era a mesma coisa, a qualidade era a mesma. Então eu acho que nesse momento aí de crise, né, talvez fosse uma boa, sim, o Netflix, a Amazon e outros diversos serviços de streaming que existem, fazerem uma contenção aí. Eu não vejo que haveria qualquer redução de qualidade perceptível, não. Eu acho que seria viável, porém é uma questão principalmente, como eu disse, econômica no momento. Tá certo. Inclusive a Disney parece que adiou o lançamento do seu serviço de streaming, que ele faria na França, né? E por conta disso até adiou. Às vezes essas decisões elas são estratégicas mesmo. Às vezes, como ele dimensionou para atender a demanda ali com uma certa quantidade, agora ele percebeu que essa demanda cresceu muito nos últimos dias, nas últimas semanas, ele vai ter que dar uma pisada no freio ali, redimensionar de novo para poder liberar, senão ele vai criar realmente um gargalo lá nos servidores dele, onde os filmes estão armazenados e assim por diante. Essa questão de distribuição de conteúdo, ele é um problema de engenharia de rede assim bem complexo, porque não se trata simplesmente de você mandar o conteúdo, mas de mandar o conteúdo mais próximo de quem está acessando. Então, se você está aqui no estado de São Paulo, você tem que acessar servidores que estão aqui mais perto do estado de São Paulo. Se a pessoa está, por exemplo, em Manaus, provavelmente ela vai acessar servidores que estão em Miami, porque é mais perto e você tem menos atraso para fazer essa conectividade. Do ponto de vista da engenharia da rede, os engenheiros de rede, eles se debruçam sobre isso, é um problema bem complexo mesmo. Por isso que, às vezes, você precisa adiar para fazer os cálculos novamente, até que você tenha certeza de ter estabilidade. Tá certo, professor Adriano Cancian, obrigado. Tá de quarentena ou tá trabalhando normal? Na verdade, eu estou no meu laboratório, na Unesp, a gente tem plano de contingência aqui, né, plano de continuidade de negócio, os alunos, os pesquisadores, eles foram evacuados, eles estão trabalhando em casa e eu estou no plantão. Então, eu estou seguindo com a minha rotina aqui sozinho no laboratório, em contato o tempo todo com a nossa equipe que está espalhada por aí. Agora mesmo estava conversando com uma pessoa aqui, enquanto você ligava, que estava em Belo Horizonte. Então, a gente está seguindo com a operação. Muito solitário aqui, tudo muito quieto e tal, mas eu saio de casa, paro o carro aqui na porta, desço, entro no laboratório, fico aqui dentro, não saio, pego o carro, desço em casa. Estou seguindo aí a recomendação sem contato com ninguém, só com as nossas máquinas aqui, que são muitas. É isso aí. Para quem não sabe, o Cancian é também membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, né professor? Eu faço parte do Grupo de Trabalho em Segurança do Comitê Gestor e sou oficial criptográfico do Registro BR. A gente tem muita cooperação com o NIC-BR, a gente está nessa coisa de internet já desde o século passado, desde o tempo que a internet não tinha navegador. Então eu sou meio ancião nisso aí, viu? Desde quando tinha só mato lá, né? Basicamente, viu? Tá certo. Cancian, muito obrigado, viu? Bom trabalho aí. Obrigado, é sempre um prazer, sempre às ordens aqui na Unesp. Obrigado, um abraço. Tá aí, gente. Professor Adriano Cancian, lá do Laboratório de Segurança da Internet, o ACME. E o ACME, ele já me disse uma vez que foi inspirado mesmo no ACME lá do Papaléguas, do desenho do Papaléguas. Bom, gente, chegamos ao fim de mais esse informativo coronavírus. Quero agradecer a equipe que trabalhou aqui com a gente em esquema de plantão nesta quinta-feira, os trabalhos técnicos do cinegrafista Eudi Russo, controle mestre Fernando César, GC e produção Renata Arantes e Ariana Pereira e o operador de áudio Flávio Furlaneto. Lembrando que nesse momento é sempre importante seguir as orientações das autoridades sanitárias e permanecer em casa, saindo só para serviços essenciais, ir ao supermercado e à farmácia, mas fica quietinho em casa, porque o objetivo é evitar, é passageiro, é evitar o alastramento desse vírus que tanto tem causado estrago e pânico no mundo aí, principalmente ceifando vidas humanas, né? Outra orientação importante é só procurar unidades de emergência da saúde, como as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, em caso de 2 ou mais sintomas graves de gripe,
como coriza, tosse seca, febre alta repentina e principalmente a falta de ar. Sintomas simples aí, fica em casa, se cuida e que vai dar tudo certo. Lembrando de lavar bem as mãos e desinfetar com álcool em gel. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Até mais.